Como é que é o seu processo de composição? Você falou que não se sente preparada. Você falou, não, eu tô com vergonha de tocar na sua frente e tal. Mas você compõe no instrumento, você compõe no violão? Componho no violão, componho quase sempre a maior parte das músicas, eu começo a melodia antes. Ah, é? Mas eu escrevo muito, separado do violão. Então eu vou deixando Ótimo. algumas coisas separadas que eu escrevi. E aí eu sinto que, tipo assim, cada melodia que a gente faz, eu sinto que pede uma frase específica. Eu não sei se é loucura da minha cabeça, mas eu acho que, pelo menos quando eu faço uma melodia ali no violão, eu sinto que, não, essa frase aqui, por exemplo, essa frase que eu compus aqui, que eu escrevi aqui, não cabe tão bem aqui dentro dessa melodia. Aqui tá me pedindo outra coisa. Sim. Né? Parece que é uma coisa assim. E aí depois, algumas coisas eu consigo juntar depois, outras coisas ali no momento mesmo, criando a melodia e fazendo a letra. Mas eu já compus no banho, só, tipo, batendo palma e falando, porque veio ali uma coisa no trânsito. Uhum. No trânsito também, no trânsito uma vez eu comecei a compor uma música e eu falei assim, essa música tem que ser em francês. Ah, é? E eu não sei falar francês. Ah, tá. Mas você cantarolou algo assim em... Cantarolei algo que eu falei assim, não, isso aqui é muito francês, assim. Aí eu liguei para uma amiga minha que estava morando lá em Lyon e falei para ela, me ajuda, que eu quero fazer isso aqui, né, virar. Aí eu passei umas ideias, ela me ajudou e aí depois... E rolou, vocês fizeram? Rolou. Aí eu fiz... Uau, chegou a gravar? Não gravei, porque eu descobri que o meu francês estava completamente errado. E o da sua amiga, pelo jeito, porque ela era sua consultora. Sim. Era brasileira em Lyon. Era brasileira em Lyon. Mas, assim, a intenção dela foi a melhor do mundo, porque ela estava lá estudando. Posso imaginar, mas não pode escapar do bullying também, né? Aí eu falei, pô, que legal, tô falando francês, tô cantando em francês. Aí eu conheci uma amiga da minha mãe, falei com a mãe dela, que era francesa, uma atriz francesa. Olha. E ela falou pra mim, olha... Né? Tá quase tudo errado, vamos corrigir isso aqui. Aí eu tive um bloqueio criativo ali. Bom, mas que legal. Eu acho... eu já até em japonês gravei uma vez. Você jura? Eu compus em japonês um negócio, mas o cara da gravadora achou que era muito arriscado. Não acredito. Da gravadora do Japão, Porque foi o seguinte... eu quero ouvir isso. Então, essa música foi gravada, mas depois em inglês. Tá. Foi o seguinte, a gente estava um passeio e o cara estava contando lá no Japão, o cara estava contando um negócio que chamava Murahachibu. Murahachibu. Tá. Que é uma espécie de como fala? De um muro do Castelo Rá-Tim-Bum. Não, parece. Porque o pessoal falou assim, aqui no Brasil vamos tirar sarro. O pessoal da banda falou, não, vamos falar que é Rá-Tim-Bum. Para, a gente vai virar meme. Eu falei, não tem essa. Eu não me incomodo o mundo assim, quando os fãs se revoltam com algo que é ridículo. Eu não me incomodo, né? Meu noçômetro, meu nociômetro é baixo. Aí, enfim, é assim, é uma espécie... eu esqueci o nome disso, mas na escola no Japão, Murahachi é 8, se não me engano. Ichi, Sansira, Hachi, se não me engano, é 8. Tá. É um dizer, caramba. Um dizer. Que é 8, como se fosse 880. Tá. Tipo uma... Também esqueci o que eu ia falar. Como é que é, meu? Quando é... Uma frase de... Essas frases aí, enfim, daqui a pouco a gente lembra. Não é metáfora, né? Um dizer... Uma... essas frases eu sei populares. O que é, mas... Ditado. É isso, ditado. Tava lembrando lá. Ditado. É o Murahachibu. Quer dizer o seguinte... Algumas crianças na escola, elas são excluídas, né, no Japão, porque elas são diferentes do resto. Então, o Murahachi quer dizer aquele que dentro dos 80 é como se fosse 880, mas é uma coisa que o cara me explicou. E elas sofrem, porque tem muito suicídio infantil no Japão. Tá. Falei, pô, fazer uma música sobre isso, cara. O japonês não vai ficar se suicidando, né? Porra, que porra é essa? Então, aí eu criei, assim, ó, a bateria na mão, assim, né? Murahachibu. Murahachibu, Tonkoyeira, Tonkomare, Murahachibu. E era assim a minha ideia. Nossa, é muito bom isso. Fica na cabeça. Aí ninguém queria aderir à minha ideia. Eu falei, não, mas a gente vai chamar alguém para escrever, ou escreva a ideia, blá, blá, blá. A pessoa escreve em japonês, não vingou. Virou The Voice Commanding You. The Voice Commanding You. The voice commanding you. Então virou uma música em inglês. Mas eu tava, e eu gravei no gravador, né?
toda a ideia Sim. em japonês inventado, né? Aham. E as pessoas aquilo acharam, só riam, né? Só riam da minha música. Eu falava, cara, essa música é legal. Essa música tem uma mensagem, né? Tem uma Super mensagem. forte e tal. Pô, o japonês tá se suicidando aí, cara. Os caras morrendo de... É. Sim. Mas, enfim. Você compõe como o teu processo? Vem o... A melodia também é eu acho que é o carro-chefe, vamos chamar Tá. assim. Mas você falou, por exemplo, essa letra, esse trecho de letra não funciona em tal melodia. Sim. Realmente, o que tem que existir uma fusão que pareça orgânico, né? Que você fala, sim. putz, parece que as duas coisas nasceram juntas, encaixar, né? Você ouve tipo o Renato Russo, né? Que passa horas ali num discurso infinito e a melodia toda a parte de letra parece que estão fundidas, né? Exatamente. Então, a primeira coisa é que as ideias são como um quebra-cabeça mesmo. Você precisa de harmonia, você precisa de ritmo, você precisa de letra, de ideias, de arranjo. Blá. E no fim das contas, conforme vai juntando, isso tem que ter coerência. Sim, sim. Né? E encontrar essa coerência, essa fluidez que é muitas vezes o difícil. Especialmente quando a gente tem ideias que a gente quer juntar. Que nem você falou, tem um texto aqui e uma melodia aqui. Exatamente. Vamos ver. Aí tem horas que a gente vai ter que ir ajustando, não é? Sim. E aí eu vou juntando, mas o ritmo é importante e a melodia é importante para mim. Uhum. Também acho que, às vezes, a melodia inspira um determinado assunto. Sim, sim. Né? Tipo, Sim. não é qualquer assunto que você vai falar naquela melodia. Uhum. E aí vai ajustando mesmo, um pouco na tentativa e erro. Tem uma música do Angra que eu escrevi 3 letras diferentes. Para a mesma melodia? Para a mesma melodia. Aí eu fui jogando fora, deletei mesmo o arquivo. Tem hora que eu fiquei empaco de um jeito que eu deleto. Falo, não, vou começar do zero. Sim, eu também faço. E outra, o que acontece? Eu gosto de cruzar ideias. Tá. Cruzar ideias é o seguinte. Eu vou falar de traição. Beleza. Mas para ser única, muitas músicas de traição, né? Sim. O que vai diferir é como você conta a história. Então você vai cruzar com alguma outra ideia. Aham, sim. Não é? Por exemplo, se eu falar, vou falar de traição entre coelhos. Pronto. Aí, você entendeu? Se eu me colocar esse desafio, eu já tenho, cruzando ideias, eu tenho algo novo. Por favor, vamos fazer essa música. Então vamos. Mas, por exemplo, aí a gente ri um pouco, ri e tal, que coisa inusitada, de repente a gente fala, tá, mas se estiver fazendo uma brincadeira, né, sobre esse instinto hiperreprodutor dos seres humanos, semelhante aos coelhos e tal, e aí a gente vai encontrando, né? É isso aí. Mas então, no caso dessa daí, eu escrevi 3 letras e hoje eu não tô contente com o título. Com o título. Não, a música é boa, Eu gostei da... Você escolheu uma entre as 3. Não, eu já fui deletando. Você foi deletando e Deletando e começando de novo, Na Entendi. terceira, tipo... Na terceira rolou. Nem tenho esses arquivos Eu não das outras consigo fazer letras. na mesma melodia, fica impregnado em mim. Eu tenho que começar uma melodia do zero. Algumas frases eu usei, mas o que acontece? Nesse cruzamento de ideia, tem hora que uma ideia começa a se sobressair. Sim. Vamos dizer que agora estou falando de coelho, de raça de coelho, do olho do coelho, mais do que de traição. Aí eu falei, puta, então tá, eu tô preso à ideia de traição, eu vou ter que abandonar essa ideia de traição. Só que para eu abandonar, eu tenho que também riscar um monte de frase ali no meio e partir para uma outra ideia. Sentido. Sim. E tem uma outra coisa, quando a gente começa a colidir ideias, novas ideias aparecem. Tá. Você recebe uma inspiração do próprio resultado da ideia que está ali. Você fala, pô, que legal isso aqui, então peraí, então eu vou para cá. Exatamente, Nessas, às vezes, você muda a rota demais. Puta, mudei a rota. Então tá, já que eu mudei a rota, então para tudo. Vou fazer o seguinte, então vou fazer uma música sobre isso. Aí eu mudo o assunto, então eu tenho que recalcular. Sobre capivaras. E aí, é claro, as frases que estão viciadas na orelha, elas vão pintar de novo. Sim. Mesmo com a sua página em branco. É o que acontece. Né? Você começou um outro negócio, você está viciado em algumas frases, elas vão te atormentar, mas beleza. E vou assim, vou também. É um quebra-cabeça mesmo. Você sabe que no fim das contas tem que ter X elementos lá. Sim. O arranjo, a letra, um conceito legal, a melodia. Mas não importa tanto qual é a primeira peça que você vai pôr ali, entendeu? Às vezes é um ritmo, às vezes são uns acordes, né? Tenho conexão com tudo isso que você está falando. Para mim também é meio que um quebra-cabeça.